Eita! Vocês estão entrando agora, né? Tô vendo vocês aqui, gente. Já estou vendo vocês aqui já. Participantes. Start vídeo. Oxi. Vocês estão me vendo? Sim? Sim. Vocês estão vendo já? Opa, desculpa, fiz aqui. Vocês estão vendo já os slides? Ah, então, ó, então já deu tudo certo? Hã? Parece que sim. Tá aparecendo aí o cara com queixão? Tá. Ótimo, ótimo. Gente, olha só. Vou até virar um pouquinho aqui a câmera, mostrar para quem está assistindo, olha. Bom, aqui no meu slide, vou mostrar para eles aqui, já vou virar de volta. Esse aqui é o ator que fazia o Lazy Town, tá? Lembram do Lazy Town? É da época de vocês? Vocês têm... Quantos anos vocês têm? Vocês têm 20 anos por aí. O Lazy Town é da época do meu filho. Não vem falar que vocês assistiam Lazy Town, que eu vou ficar brava, tá? Eu acho um absurdo vocês terem nascido em 1990, né? Não. 90 não dá, né? Eu sou 79, eu não acho legal vocês falarem isso pra mim, eu fico me sentindo mal. Ai, meu Deus, quase caiu aqui. Ó, então, o que eu tô mostrando pra vocês? Por que eu estou mostrando pra vocês a foto do Lazy Town? Presta atenção. Pelo seguinte, lembram do Lazy Town? Ele não era um herói? Sim? Sim. Sendo um herói, a Gia aqui eu assistia, eu também assistia com meu filho. Então, gente, é o seguinte, olha, ele não era um herói. Percebam o perfil dos heróis nos desenhos animados, né? As caricaturas, retardada, né? As caricaturas da masculinidade na televisão. Geralmente, a masculinidade está ligada à mandíbula proeminente, mais especificamente ao pogônio, mento. Tanto que por isso ele colocou essa super prótese aqui, ó, para deixar ele mais másculo. Então, é por isso que nós aceitamos que a mandíbula seja recuada em relação à maxila cerca de 2 milímetros nas mulheres. E aceitamos que eu digo assim, a percepção visual, tá? Aceitamos que a mandíbula seja projetada em relação à maxila nos homens. Por quê? Porque justamente o sinal de masculinidade é a mandíbula. Então, quando nós, por exemplo, vamos lidar com um paciente classe 3, e esse paciente ele é homem, né? A possibilidade de um tratamento compensatório é muito maior do que a possibilidade de um tratamento cirúrgico. Por quê? Porque tudo bem se é um pouquinho para frente esse queixo. Agora, então, com a moda, né, da barba, né? Na minha época, por exemplo, quando eu era jovem, as meninas gostavam dos meninos que eram cabeludinhos, assim, um cabelo mais ou menos assim, e o rostinho de bebê. Agora, os meninos usam cabelo de pedir emprego, né? Que é aquele cabelo mais arrumadinho, e barba. Então, você veja que tudo é época, tudo é tendência. Então, nas mulheres, quando nós tratamos, quando nós harmonizamos, quando nós pensamos na beleza feminina, nós procuramos o ângulo goníaco, instintivamente. E a maxila um pouquinho à frente da mandíbula. Lábios mais projetados, especialmente o lábio superior. Lábios mais carnudos, o que também se refere à beleza feminina. No sorriso, né? Até 2 milímetros de gengiva aparecendo. Então, por exemplo, você vê uma mulher que ela sorri, que uma cara fica assim, né? Você fala assim, meu Deus, cara, tem alguma coisa errada na cara dessa mulher, eu não sei o que é. O que falta nela? Exposição do incisivo superior. O incisivo superior, os 2 dentes superiores, são indicativos absolutos de beleza, tanto feminina quanto masculina. E nos homens, a gengiva menos amostra. Mulher até 2 milímetros de faixa de gengiva, homem na cervical,
Vocês têm isso na dentística, uai, né? Agora eu te pergunto, Renato, o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, você vai fazer bucomaxilo, mas você vai impactar. Entende que a quantidade de impacção dessa maxila, ela vai ser diferente, por exemplo, no homem e na mulher, por causa da exposição do incisivo? Entendem que a quantidade de projeção da mandíbula, ela vai ser diferente no homem e na mulher, por causa da posição do mento? Então, é sim necessário que nós tenhamos o conhecimento básico de cefalometria, né? Então, o polgônio mais largo, a região de mento mais larga e mais projetada é um indicativo de beleza masculina, tá? É um indicativo de beleza masculina, assim como o ângulo goníco de beleza feminina. Uma coisa importante: nenhuma análise cefalométrica, seja ela 2D ou 3D, radiográfica ou tomográfica, está salva de críticas, tá? Todas as análises vão ter defeitos, todas as análises são passíveis de crítica, todas as análises são insuficientes de diagnóstico do paciente. Por isso que um bom profissional se faz com diagnóstico matemático, cefalométrico, que seja, tá? 2D, 3D. E isso também vale para outras disciplinas, inclusive dentística, prótese, que já tem lá os CAD/CAM da vida, né? O diagnóstico por imagem, tá? O diagnóstico clínico, com a sua experiência clínica. E é o quê? Análise facial. Então, veja, você vai fazer um conjunto de informações. O que eu vejo, o que eu analiso clinicamente e o que o papel me mostra e o que os exames me mostram, tá? E aí a gente vai bater numa outra questão aí. Nós falamos aqui sobre a importância da tomografia, da ressonância magnética, inclusive da cintilografia, até do ultrassom no diagnóstico odontológico, tá? Aí nós vamos esbarrar numa coisa muito absurda, que é o quê? Muitas clínicas de imagem se recusarem, por exemplo, a inserir o exame do profissional dentista na Unimed, por exemplo, né? Ah, não, porque nós não cobrimos exames que são solicitados por dentista. Como assim? Como não cobro? Então, quer dizer, eu vou pedir uma toma, eu vou pedir uma ressonância para o meu paciente e você não vai cobrir porque eu sou dentista? Sendo que, se passar batido para mim um problema de articulação, se passar batido para mim um problema de disco, se passar para mim batido um outro problema estrutural que seja, este paciente corre vários riscos, né? Patrícia, Ana Patrícia falou, é obrigatório cobrir, tá? Aqui em Maringá nós não temos mais esse tipo de problema, filha, mas existe uma lei, uma liminar, inclusive, existe uma lei, né? Eu vou encontrar e posso te mandar, que diz que eles não podem proibir, inclusive passível de indenização, porque nós temos o direito de analisar o paciente como um todo. Nós temos o direito de receber o melhor exame possível. Nós precisamos disso, entendeu? Então, vocês que estão no 4º ano, que estão no 5º ano, vocês que estão na graduação, se acostumem, gente, se acostumem a pedir o melhor exame possível. A gente não tem que pedir tomografia somente quando o paciente é grave. A gente tem que pedir tomografia sempre que ele apresentar assimetria ou sempre que você achar que seja necessário, tá? Ai, mas a radiação, Renata, filha, não, tá? A radiação não é mais assim. Eu sou radiologista, não se esqueçam disso. A radiação que o paciente é exposto a partir de tomografia, ela é muito baixa, ela é compatível com uma viagem de avião que todo mundo faz o tempo todo. Não tem essa necessidade de ficar estressando com a radiação. A radiação ionizante da tomografia é maior? É maior. Mas ela é absurda? Ela não é absurda. Os equipamentos hoje estão muito sofisticados, estão muito evoluídos e já não tem mais essa questão, tá? Já não tem mais essa questão. Então, vocês se atentem para isso, tá? Exijam o direito de vocês de serem profissionais completos, né? A identificação tomográfica, a identificação da ressonância, a identificação de um diagnóstico por imagem muito mais aprofundado e muito mais evoluído é muito importante para que vocês sejam profissionais completos, tá? Para que vocês sejam profissionais que resolvam o problema do seu paciente. Porque, veja bem,
Eu vou lá e não peço a tomo, tá? Aí, a minha teleradiografia, que é a radiografia que a gente usa para cefalometria, ó, a minha mandíbula tá aqui, o lado esquerdo, o lado direito. Quando eu faço a radiografia, eu sobrepus os dois lados, como se fosse a minha mão aqui, certo? Beleza? Então tá. Aí você tem uma degeneração de disco articular ativa. Ela está ativa. A degeneração está acontecendo. E você não identificou, porque quando você sobrepôs uma na outra, o que aconteceu? O lado que estava bom projetou no lado que estava ruim, e para mim, aqui na radiografia, no 2D, pareceu que estava tudo ok. Você não identificou, o paciente teve um processo degenerativo ativo, assintomático, então sem dor, que pode acontecer, né? E aí o que aconteceu? Esse paciente perdeu o côndilo. Agora ele vai para prótese de côndilo. Ele vai ter N problemas. E aí o que você faz? Processo. Né? E o paciente ganha. Por que o paciente vai falar para você? Hã? Por que você não pediu o exame correto? Por que você não analisou tudo? Por que você não olhou tudo antes de colocar a mão nesse paciente? Tá? Então, é necessário sim que que a gente busque esse nosso direito de pedir os exames por imagem, tá? É necessário sim, tá bom? Os valores, eles vão variar. Os valores cefalométricos, eles variam. Essa é uma outra limitação da cefalometria. Como assim? Vamos conversar aqui uma coisa. Vamos supor, vamos pegar uma medida padrão aí, que eu sei que todo mundo lembra, o SNA. Medida do SNA, 82. Medida padrão do SNA, 82, certo? Certo. Ok? Ok, beleza. Mas o paciente está crescendo. A mandíbula começa a crescer efetivamente, na verdade, ela tem um pico a partir dos 9 anos. Dos 9 anos de idade, tá? A maxila começa a crescer antes. Mas a maxila de uma criança não vai ter 82, entende isso ou não? Ela não vai ter 82. Porque essa paciente está em crescimento. Então, teoricamente, os pacientes jovens, os pacientes em crescimento, eles não vão se enquadrar no padrão proposto. Existe um cálculo que nós fazemos para adequar esse padrão ali para aquela fase de crescimento, que eu não vou falar sobre isso agora, porque é muito profundo, é muito complicado para um aluno de graduação. Mas eu preciso que vocês saibam que esse padrão, ele está direcionado a pacientes adultos, tá? O gênero, homens e mulheres. Eu acabei de citar um exemplo aqui. Homens, aceitamos o pogônio um pouquinho mais à frente. Mulheres, aceitamos a maxila um pouquinho mais à frente, né? O padrão de beleza. Mulheres, nós buscamos o ângulo gônico. Homens, mandíbula marcada, mento marcado. As pessoas não entendem, porque a harmonização facial, ela é mais fácil de ser acertada, de ser bem planejada e executada pelo profissional dentista. É por isso, gente. Porque vocês têm isso já embutido na graduação de vocês agora. Né? O estudo cefalométrico, ele faz parte da nossa grade a partir do 3º ano. Vocês estão acostumados a olhar para o paciente e pensar, olha o classe 2, olha o classe 3, olha o classe 1, olha o mordida aberta, olha o sobremordida. Você já sabe. Então, isso é um padrão embutido na nossa vida desde o 3º ano. Certo? Às vezes até no 2º, né? Às vezes tem teleradiografia no 2º. Então, é por isso que nós temos um padrão estético, que é o nosso 3º item aqui, o padrão estético da população embutido já no nosso praticamente subconsciente. Tá? É comum o paciente de harmonização virar e falar assim, olha, depois que você me mostrou esse lado aqui, que é um pouco diferente desse lado, eu tô louca. Agora eu quero que você iguale isso aqui. Eu não via e agora eu não consigo mais não ver. Né? Agora eu olho pro meu rosto e só vejo isso. Então isso é bastante importante, tá? Preferencialmente, só deverão ser empregados por outros grupos após individualizados. Então, assim, ó, o que está querendo dizer assim? Ó? O que é você individualizar o caso? É você analisar o caso daquele paciente especificamente, especialmente aquele paciente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, tá? O paciente oriental, ele não vai ter o mesmo padrão facial
e de medidas cefalométricas do que um paciente negro, tá? O paciente negro, ele vai ter a biprotrusão ali, presente, né? E isso é da própria etnia. E isso é o padrão estético dos seus antepassados e dos seus familiares, né? Se você pegar uma paciente negra, uma paciente japonesa, elas são diferentes. Então, não existe como você estabelecer para essas duas pacientes o mesmo padrão. Então, existe também a individualização dos casos a partir disso, tá? Não vou falar sobre isso. Não, vou falar, vai. Uma outra limitação da cefalometria, dos estudos cefalométricos, é o seguinte. Por exemplo, nós temos aqui, ó, as análises estão do lado esquerdo aqui do nosso quadrinho e do lado direito a quantidade de pacientes utilizados para o estudo, tá? Então, por exemplo, a gente tem... vocês só conhecem a análise USP, né? Porque nós fizemos USP, eu e meu irmão fizemos USP e tal, tá, não. O tema da live é cefalometria, ô Ariana. Já vai terminar e depois eu vou entrar de novo, tá? Então, é o seguinte, olha... nós temos várias cefalometrias. Cefalometria USP, cefalometria Unicamp, cefalometria RIC, cefalometria Jarabá, cefalometria Steiner, Dawes, Tweed, enfim, todas essas que estão aqui. Vejam que os estudos que nós fazemos hoje são estudos muito mais completos, né? A gente vai fazer um estudo hoje, um estudo científico, a gente coloca lá uma amostra de 100, 200 pacientes, tá? Olha quantos pacientes, por exemplo, Dawes, ele analisou 20 pacientes em oclusão ideal, né? Tweed, em 1946, ele analisou 50. Steiner analisou 50. Ricketts, que é o pai da ortodontia, né? Analisou 50 com mais 15, com mais 10, 125 pacientes, né? Então, o que é importante que vocês analisem? Espera um pouquinho. Vou abrir aqui de volta, tá? O que é importante que vocês analisem, portanto? Que vocês pensem, portanto, né? Que uma análise cefalométrica, ela não pode e ela não vai ser nunca um padrão de diagnóstico sozinho. Ela é um auxiliar de diagnóstico, tá? Um auxiliar de diagnóstico. E não é por isso que ela pode ser desconsiderada, muito pelo contrário. Ela tem que ser considerada e é muito importante, tá? Entenderam isso, né? Então, a gente precisa abordar a cefalometria sobre duas perspectivas. Primeiro, instrumento de diagnóstico complementar, como eu acabei de falar para vocês, e um instrumento de avaliação de crescimento craniofacial, para a gente não trabalhar no escuro. Sem saber que jeito meu paciente está crescendo, eu não consigo trabalhar. Eu preciso saber, né? Eu falo que o paciente mais difícil, pelo menos para mim, é o paciente de dentadura mista. É o paciente que está em crescimento. O paciente que está em crescimento, sem o auxiliar diagnóstico, sem a questão da cefalometria, sem essa visão, né, profunda sobre o crescimento desse paciente, ele é complicado para mim, porque como é que eu vou saber que jeito que ele está crescendo? Como é que eu vou saber se o meu tratamento está sendo bem conduzido ou não? Então, imaginem vocês que muitas clínicas, por exemplo, pedem para o paciente, no início do seu tratamento, somente uma radiografia panorâmica. Faz a panorâmica, o próprio profissional molda o paciente e as fotos ele faz com o celular. Tá errado, gente, tá errado, tá errado. Panorâmica, teleradiografia, várias tomadas cefalométricas, vários estudos cefalométricos, modelo de gesso feito no laboratório, fotografia dentro dos padrões fotográficos, tá? Dentro de padrões. E digo mais, além disso, a gente vai precisar fazer novos estudos durante o tratamento, né? Um no começo, outro no fim, não. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, terminou a fase 1, que é a fase ortopédica, que é a fase ortodôntica preventiva, terminou a fase 1,
outra documentação ortodôntica. Terminou alinhamento e nivelamento, passei todas as sequências de fios, outra documentação ortodôntica. E, de preferência, na mesma clínica, no mesmo paciente, no mesmo paciente, claro, né? Na mesma clínica, com o mesmo profissional, para que você tenha uma noção exata de como você está conduzindo seu tratamento, né? De como eu estou conduzindo meu tratamento. Como é que eu posso tratar um paciente no escuro? É o que eu falo. Ah, vou fazer manutenção. Ah, beleza, ok. O paciente senta na minha cadeira, eu vou lá, troco as borrachinhas, dou uma apertadinha e não estou com a documentação na minha frente. Gente, quando vocês pegarem paciente para atender ele, estejam com a documentação na frente de vocês. A inicial, tá? Eu, por exemplo, tenho um sistema no consultório. As minhas documentações, elas são projetadas na televisão. Em cada cadeira eu tenho uma televisão ligada ao computador, que ela serve de monitor, e eu vejo a documentação ali. Ela está dentro do sistema. Então, vocês que estão no 4º ano, vocês têm que ter uma aula de gerenciamento de consultório, porque vocês precisam se organizar com relação a isso também. Vocês precisam se organizar com relação ao sistema que vocês vão utilizar. É necessário ter um sistema de gerenciamento. É necessário ter um sistema que carregue as imagens, que carregue as radiografias. É necessário você ter um sistema que avise o seu paciente pelo celular que está na hora dele de fazer outra radiografia. Isso é responsabilidade nossa, né? Nós temos, por exemplo, problemas das reabsorções radiculares, certo? Então, tudo isso é assunto para vocês que são 4anistas, que estão agora, né? Estamos aí no meio do ano, vocês daqui a pouco têm que começar a ver o consultório de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês têm que começar a procurar entender sobre sistemas, né? O que o sistema te oferece? Ele te dá um odontograma digital? Ele carrega as fotos? Aonde eu vou pedir a minha documentação? Ou eu vou pedir só a panorâmica, o modelo eu faço e a foto eu faço com o celular, perco as fotos. Gente, né? Começa por aí, tá? Contrato. Tem que ter contrato. Não sei se tem algum advogado aqui na nossa live, mas assim, gente, a ortodontia, presta atenção. A ortodontia é responsabilidade de resultado. Dentro da área da saúde, você tem profissionais que têm responsabilidade de meio e responsabilidade de resultado. O que é responsabilidade de meio? A responsabilidade de meio é aquela responsabilidade assim, olha, eu tenho responsabilidade sobre o seu caso, mas pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? É isso. É isso, tá? Por exemplo, se você é um médico, vamos supor, né? Você é um neurocirurgião, pode ser que o paciente morra. Não deu certo, uai. Teoricamente não deu certo. É isso ou não? Tô fazendo um exemplo chulo aqui, tá? Mas veja, o que é responsabilidade de resultado? A cirurgia plástica, por exemplo. Você vai fazer, tem que dar certo. O paciente, ele te cobra como um consumo, é o direito do consumidor dele. Então, o que vai acontecer? Você tem que ter várias formas de comprovação diagnóstica, de comprovação de como esse paciente chegou para você e de comprovação do seu planejamento autorizado, assinado pelo paciente. Não se põe a mão no paciente sem autorização. O paciente menor de 21 anos, o paciente maior de 18 anos, ele não é responsável, ele é parcialmente responsável. Ele vai ser responsável legal apenas aos 21 anos. Isso em relação à ortodontia. Tá? Então, vocês precisam entender que é importante que vocês trabalhem dentro de um consultório, dentro de um esquema, né, calçado. Então, isso significa o quê? Um bom programa de gerenciamento, um bom diagnóstico, uma boa cefalometria, uma clínica de radiologia bem acertada, enfim, para que vocês trabalhem direitinho. Sim. O que a Carmen, que é fono, que está participando aqui com a gente, ela acabou de falar agora, que os próprios conselhos nos orientam hoje a trabalhar com o sistema de contrato. É real, gente, tá? Tem que ter, sim, um sistema de contrato certinho, bem elaborado por um advogado. Inclusive, você pode já vincular isso à sua agenda. Tipo assim, se o paciente não tem contrato assinado, você nem consegue agendar, o funcionário nem consegue agendar, né? Você já imprime, ele já assina, é ótimo, resolve dessa forma, tá? Comecem a se preocupar com isso. O método de avaliação cefalométrica tradicional tem falhas, sim, né? Claro que tem falhas. E é por isso que nós precisamos o quê? Trabalhar também com
a fotografia... Bom dia, mamãe. Bom dia, meu filho. A fotografia e o modelo, tá? Davi acordou. Bom, ok, vamos lá. Vamos começar, então, pelo cefalograma, gente. Vamos pensar pelo cefalograma? Olha só. A princípio, gente, o cefalograma... O que é o cefalograma? O cefalograma é o desenho da teleradiografia num papel específico. A gente usa o papel Ultrafan, né? Mas a cefalometria digital, ela já vem pronta no papel sulfite. O cefalograma é o desenho do paciente. Como eu sei qualificar se uma clínica radiográfica é boa para fazer a documentação? Olha só. Você vai ter várias coisas que você pode considerar aí, tá? A primeira coisa que você pode considerar... Oi, Lê. Amava? Isso aí, obrigada, Lê. Olha só, várias coisas que você pode considerar, tá? A primeira são assim, ó, estruturas únicas. Quais são as estruturas anatômicas únicas? Por exemplo, que você só tem um. Por exemplo, a cela. A imagem da cela túrcica, tá? Sabe a cela túrcica, né? A imagem da cela túrcica, ela não pode ser uma imagem dupla. Veja que você só tem uma imagem, você só tem uma célula. Como que vai aparecer duas? Certo? A outra coisa é observar, por exemplo, o desenho do ramo e da mandíbula. Se esse desenho ele está nítido. Entendem? Na própria imagem radiográfica mesmo, você vai ver, né? Imagens distorcidas, avaliação da qualidade da imagem mesmo. Com relação às fotos, gente, foto com máquina profissional. Não é para fazer foto com celular, tá? Foto de celular não vale para nós. Tem que ser a fotografia, ela tem que ser feita com máquina profissional. Uma Canon, né? Enfim, uma Nikon, mas o centro de radiologia ele tem que ser. Outra coisa, observem qual é também o software cefalométrico que ele utiliza. Então, tem vários tipos de softwares, né? Tem o Radio Memory, né? Tem vários tipos de softwares aí. Então, o que eu aconselho vocês é ir lá na clínica de radiologia, olhar qual é o aparelho que a pessoa tem, se esse aparelho tem tomógrafo ou não, né? Observar as imagens, ver se apresenta imagem dupla, ver se apresenta imagem borrada, verificar como é que são feitas as fotos, né? A qualidade do modelo. Todas as vezes que a documentação chegar para você, você observa essa documentação, e se você achar que está errado, liga lá e fala, filho, está errado, faz de novo, né? Porque muitas vezes também o radiologista, eu falo porque sou radiologista, ele não está fazendo daquela forma, por exemplo, porque ele não entende o que você quer. Às vezes, para ele, tá bom, mas às vezes você quer uma foto numa tomada diferente, né? Por exemplo, lá no sistema ZERT que a gente faz, a nossa sequência de fotos é diferente. Eu tive que ir no centro e explicar. Ó, eu quero uma sequência de 19 fotos. E quando eu for fazer a foto da boca, por exemplo, a foto aproximada, eu não quero que você recorte a foto de rosto. Eu quero que você aproxime a câmera e faça a foto do lábio em repouso. Então, tem muito isso, tá? Vai da sua conferência ali também, tá bom? Então, vamos lá. O cefalograma é o desenho, né? É o desenho que vem ali impresso para você. Nesse desenho vai ter o perfil mole, né? A estrutura esquelética, né? E os dentes. Ali vai ter impresso ali. Além disso, pontos, linhas e planos que vocês já fizeram e que eu não vou explicar nessa aula porque vocês já fizeram, eu não vou explicar ponto por ponto, eu não vou explicar linha por linha. O que eu preciso é que vocês consigam interpretar como se interpreta um exame de sangue, tá? Eu não quero que vocês aprendam a fazer o traçado, eu quero que vocês entendam o que o traçado significa, porque o traçado, o radiologista, ele vai fazer, tá? Não nesta aula, que nós já tivemos, na verdade eu tô falando aqui para um monte de gente, não sabe. Vocês já tiveram aula de traçado. Já sabem traçar, teoricamente, já sabem traçar, já sabem identificar linhas e planos, né? Então, vamos lá.
A importância de entender a situação do paciente frente ao diagnóstico, né, quando comparado ao normal e o ideal, leva à necessidade e a possibilidade da gente de diminuir os erros, tá? Então, olha só o que a cefalometria faz por nós, né? A partir do momento que eu identifico um problema, eu tenho ali uma normativa essa medida seria ideal se fosse assim. Essa medida seria ideal se fosse mais à frente. Essa medida seria ideal se fosse menor, né? A partir disso, eu tenho noção do que é o ideal para aquele paciente. E eu vou buscar aquele ideal com o meu tratamento. Então, por isso que eu digo, quando eu estou atuando, eu preciso estar com o inicial do paciente aqui do meu lado. Eu não posso simplesmente chegar ao paciente e falar assim, hoje eu vou colocar a borrachinha rosa. A rosa ele não usou ainda. Semana que vem eu ponho o amarelo. Não é assim que funciona. Sabe, eu tenho que saber de onde eu vim, o que fazer, para onde eu vou, né? De onde eu vim, quais são as minhas armas para chegar para onde eu vou. É isso que eu preciso saber. Então, quando vocês olham, por exemplo, uma coisa que eu sou absolutamente contra, né? Clínicas onde tem vários profissionais. Cada vez o paciente marca horário com um. Minha gente, se vocês pegarem eu e o meu irmão, 2 especialistas, 2 mestres que fizeram um doutorado, mestrado na mesma turma, na mesma sala, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma coisa e ele vai fazer outra. Porque nós não somos o mesmo indivíduo, nós pensamos diferente. Então, se você começa o tratamento, você conduz o caso, você termina o caso. É assim que funciona. É assim que deve ser, tá? Então, sempre com a documentação inicial do lado, sempre com a documentação inicial do lado. Na clínica, nós vamos voltar, Deus abençoe, eu quero que vocês façam isso. Professora, eu tô com a paciente aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui como ela era, professora, ó. A gente tá fazendo tal coisa, a gente tá fechando a mordida aqui, professora. Entende? Isso vai te dar uma luz. Uma luz. Não é só sentar, trocar borrachinha e passar fio, tá? Isso é importante. Daqui a pouco vai acabar de novo, tá, gente? Aí deu. O erro mais comum no traçado cefalométrico é na marcação dos pontos, tá? Então, veja que o erro, na verdade, ele está numa questão básica, na identificação da estrutura anatômica. Isso é grave, isso é gravíssimo. A pessoa vem amontoando uma dificuldade lá do primeiro ano, lá das aulas de anatomia, então tá tudo ligado. Tá tudo ligado. É necessário que você faça, sim, uma revisão, né, das áreas anatômicas de interesse, de como chama esse osso, como chama esse músculo, como chama esse ponto, para que você entenda o que você vai fazer para você traçar. Tá? Olha só, aqui ela perguntou, né, na hora que a Thalita me perguntou aqui, como eu faço para qualificar uma clínica? Olha só, as estruturas bilaterais e simétricas, por exemplo, você tem 2 olhos, então são estruturas bilaterais, né, dos 2 lados. E normalmente são simétricos. É claro que tem gente que tem um olho mais alto que o outro, né, mas não precisa ser tão alto, né? Geralmente são estruturas que se sobrepõem, mas que não é para ter uma diferença muito grande no traçado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de uma das órbitas, as 2 órbitas, né, na mesma altura, porém uma mais à frente que a outra. O paciente às vezes tem um olho mais projetado que o outro e um olho mais acima que o outro. Isso pode acontecer. Quando eu tenho estruturas bilaterais assimétricas, qual das 2 eu traço? A média. Nossa, professor, que negócio esquisito. Nenhum nem outro? Nenhum nem outro. A média. Né? Primeiro, eu vou conferir se as estruturas únicas estão com imagem dupla. Estruturas únicas, imagens únicas. Estruturas bilaterais estruturas bilaterais assimétricas podem sim ter 2 imagens. Uma de uma, outra da outra. A gente faz a média. Obrigada, Carmen. Muito obrigada. Entenderam isso, gente? Então, pode ter assimetria, a gente vai traçar a média, tá? Que isso, Jesus! Oh, meu Deus do céu, adoro corte.
Esse é meu PowerPoint, gente. Meu PowerPoint está com som. Jesus! Bom para acordar, né? Olha só. Aqui a gente tem, para quem, eu sei que o pessoal que não está vendo, mas aqui a gente está mostrando uma representação esquemática da distância do paciente ao raio-x na hora de fazer uma teleradiografia lateral. É importante, para você não ter essas imagens duplas, para você não ter essas imagens borradas, que o paciente fique ereto, né? E que seja respeitada a distância face filme e a distância foco do raio-x filme. Essa distância, ela tem que ser respeitada. Normalmente é padrão. Aqui, o problema é que às vezes você coloca o paciente posicionado e tem uma coisa que se chama cefalostato. O que é o cefalostato? Você põe no ouvido do paciente assim e na fronte. Para quê? Para manter a cabeça dele no lugar. Mantendo a cabeça dele no lugar, ele não faz nem isso e nem isso. Porque se ele faz isso, ele vai me causar uma imagem dupla na minha teleradiografia. Tem que repetir o exame. Tá? Então, uma maneira de você conferir também, que a gente já falou daquela hora, Thalita, é você conferir como é utilizado o cefalostato nessa clínica. Se eles têm cefalostato, como que é o padrão de posicionamento da cabeça desse paciente nessa clínica. Também é uma coisa importante para você avaliar. Tá? Bom, eu vou passar isso aqui. Vou passar isso aqui que eu me irritei com isso aqui agora. Aqui também não. Isso aqui depois a professora de radiologia de vocês deve ter falado isso na vida de vocês, tá? Isso aqui já deve. Vou passar lá para as nossas medidas, tá bom? Aqui. Vamos passar para as medidas. Ó, uma coisa importante, ó. O lado mais próximo da película de raio-x, o lado mais próximo da película de raio-x é o lado mais fiel. É o lado mais perto do que realmente o paciente é, tá? Então, quando a gente traça o paciente, e a gente observa isso, a gente geralmente traça o mais nítido em relação à mandíbula, para fazer o contorno. Tá? Você vai ter dois, por exemplo, a mandíbula desse lado, a mandíbula desse lado. O paciente, às vezes, né? Qual que é o traço? Mais nítido. Tá? Mais nítido. Mas, Renata, calma, não entendi. Com a órbita, você falou para traçar a média, a órbita. A mandíbula, perfil, a gente vai traçar o mais nítido. Tá? Agora vamos para as medidas. Vamos para as medidas, pelas análises. Estão vendo aqui o meu quadrinho ou não? Não, professora! Vou mostrar aqui para vocês do Instagram. Se acalmem. Olha só. Aqui está o nosso quadrinho da análise cefalométrica de USP. Tá? Então, nosso primeiro quadrinho aqui, ó, a gente tem a relação das bases ósseas. Relação das bases ósseas. Tá? Quais são as medidas que falam da base óssea? Renato, você que é base óssea. Gente, a base óssea é maxila-mandíbula, tá? E base de crânio. SNA se refere à maxila. SNB se refere à mandíbula. SND, mandíbula também. E o ANB é a diferença entre elas. Por isso que chama relação das bases ósseas. Porque eu estou me referindo a maxila, mandíbula e base de crânio. Segundo quadro, olha o que ele fala. Então, o que o primeiro quadro vai falar? Ele vai me dizer se o seu paciente é cirúrgico, se o meu paciente é cirúrgico. Ele vai me dizer assim, a maxila está para vestibular, né? Na verdade, a maxila está projetada ou ela está retruída? Né? A mandíbula está protruída ou ela está retruída? Uma em relação à outra está dentro da normalidade ou não? Então, é isso que está falando. Né? O padrão do esqueleto, ele diz o seguinte para você. Que jeito que o seu paciente está crescendo? Ele está crescendo braque ou ele está crescendo dólico facial? Tá, então, quais são essas medidas? Essa aqui é a base de crânio, né? Lembra que a base de crânio é SN. Plano oclusal. Ó, pensa, base de crânio, plano oclusal. Faz uma tesoura, assim, ó. Tá? Base de crânio, plano oclusal. Base de crânio, mandíbula. E aqui, base de crânio com o mento aqui, na verdade. Tá? Então, essas medidas, padrão do esqueleto cefálico é o padrão do crescimento. Então, esse segundo quadro, ele te responde a seguinte pergunta. Seu paciente é braque, mesodólico? É isso que ele te responde, tá? O terceiro quadro, ó, tá vendo 1, 1, 1, 1?
Lembram que o número 1 é o incisivo ou não? Sim, professor. Né? O 1 é o incisivo, o 2 é o lateral, o 3 é o canino, o 4 é o primeiro pré, e assim por diante, né? Desculpa. Então, ele diz o seguinte para mim. Os meus incisivos